Meus amados, a graça e a paz são os vossos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, conta uma história em que Pedro estava por cima do eirado de uma casa. Ou seja, se fosse nos dias de hoje, ele estava numa laje, num terraço, orando a Deus. Pedro estava de joelho, estava clamando a Deus, louvando a Deus e pedindo a Deus direção. Um dos grandes mistérios entre o homem e Deus é a reverência, é a oração. Quem ora tem mais de Deus. Quem ora consegue se achegar a Deus. Quem ora consegue entender as coisas do reino sobre a terra. E Pedro, ali naquele lugar, ele via um pano descendo do alto céu cheio de animais dentro ali daquele pano. É como se fosse um pano muito grande e dentro desse pano tinha animais vivos. E veio uma voz que dizia: mata e come. Ora, o judeu, ele não come nada impuro. Ele não come nada vivo. Ele não come carniça. Mas ele fala: mas isso é impuro, Senhor. E Deus responde: não tenha tu por impuro aquilo que eu santifico. Então o pensamento de Pedro naquela visão, ele ficou pensativo. E pelos próprios pensamentos, de dentro para fora, o Espírito Santo vai falar: eis que 3 varões te buscam. Ora, o que era isso? O que significava isso? E Deus falou ali para Pedro dirigir-se à casa de Cornélio. E aí vem o mistério da impureza. O judeu tinha todo ímpio como impuro. Ou seja, toda pessoa fora da igreja, fora da congregação, para o judeu era impuro, era iníquo. Mas Deus estava falando: vai à casa de Cornélio. Amado, nós não podemos menosprezar pessoas, nós não podemos excluir pessoas. Eu já fui na casa de 3 crentes, filhos de Deus, pessoas que já andaram pelo evangelho, conduzido por 3 ímpios. 3 ímpios falou para mim: pastor, vamos ali na casa de 3 pessoas. Cheguei lá e eram 3 crentes desviados. E os 3 ímpios falou para mim desta forma assim: não, eles precisam de oração, pastor. Depois, mais tarde, esses 3 ímpios virou 3 filhos de Deus, porque eles estavam ali maravilhados com o evangelho e a pregação da palavra de Deus. Mas quem estava pregando era o ímpio e não o crente. E nós não podemos menosprezar pessoas, porque quem faz a obra é o Espírito de Deus. O próprio Espírito Santo vai mover tanto o crente como o ímpio. Deus não tem prazer no ímpio, Deus tem prazer no filho, no batizado. E aí Deus usa 3 pessoas fora do evangelho para resgatar uma ovelha perdida que está lá no mundo. Ora, Deus usa dos seus meios. Ou por acaso há alguma coisa impossível para Deus? Não, nada é impossível para Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Deus, amado, ele nos dirige mediante um testemunho interior, mediante uma voz interior que fala mais alto do que a nossa consciência. É como se fosse um pensamento que você não teve ali naquele momento. Se você está em oração, o Espírito Santo, a voz dele fica mais alta do que a tua voz. Porque ele habita em vós, ele está dentro de você. O Espírito de Deus está em você. A sua consciência se torna pura, limpa. E aquilo que Deus fala com você de forma audível, de dentro para fora, é aquilo ali que você tem que ser direcionado na presença do próprio Deus. O próprio Deus está te conduzindo a pastos verdejantes.
Agora, a Bíblia fala que Davi falou para Jonatas: ei, o que há entre mim e ti, quem testifica é Deus. Então, amado, tem coisas que quem testifica é Deus. Uma fé de uma pessoa não é igual à fé de outra pessoa. Fé tem grau. Olha o que Paulo fala. Homem de pequena fé. Então você pega essa situação aqui. Homem de pequena fé. Nem Israel viu tamanha fé. Se você for olhar em termos de tamanho, há uma diferença entre um e outro. Mas se você passa um cordão daqui para cá, você vai ver que existe aí um crescimento. Então, homem de pequena fé, nem Israel viu tamanha fé. Uma pessoa, para sair do leite espiritual e ir para o alimento sólido, ela tem que se dedicar ao período de oração, ao período de leitura da palavra. Então, nem Israel eu vi tamanha fé. Com leite eu vos alimentei, e não com alimento sólido. Então, uma pessoa, para chegar aqui, ela tem que ser uma pessoa de oração. Uma pessoa de leitura da palavra, uma pessoa que está sempre dentro da casa do Senhor, porque fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas ela começa aqui, na sua pequena fé. Deus fala assim, olha, do monturo eu te tirei e para te assentar no meio dos príncipes. Então Deus pega aquelas coisas que não são para confundir as que são. E Deus pega as coisas que não são para transformar nas que são. Porque isso é Deus. Se você não entender esse mistério da oração, da leitura da palavra, você vai ficando para trás em termos ali de revelações, em termos de situações de comunhão com o próprio Espírito Santo de Deus. Aquela voz mansa, tranquila, soberana, que está dentro de você, ela tem que começar a bradar na sua consciência. A voz do próprio Espírito de Deus. Deus também, amado, dirige uma pessoa pela voz do Espírito Santo, conduz a pastos verdejantes, como já foi falado. Então ele nos fala, filho meu, ouça tu o que eu estou te falando, te chama pelo teu nome, porque ele é Deus. Amado, ele é Deus conosco, o Espírito Santo vive em nós. O Espírito Santo é o nosso ajudador, o Espírito Santo é o nosso consolador. Então você fala Espírito Santo, em nome de Jesus comigo. Quando você estiver em oração, peça o Espírito Santo para te dar a resposta. Peça a Deus para te dirigir segundo a voz do Espírito Santo. O Espírito de Deus vive em nós. Olha o que ele fala. Filho meu, abra a tua boca e eu falarei por ti. Ou seja, o próprio Espírito vai falar através da nossa boca. Quando eu venho, amado, pregar o Evangelho, eu não fico fazendo o script do Evangelho. Mas eu tenho noção de qual palavra eu vou levar para o povo. Porque eu tenho que ministrar segundo a palavra de Deus e não segundo a minha palavra. Olha o que diz a palavra de Deus. Passarão céus e terra e a palavra de Deus não há de passar. Eu tenho que ministrar a palavra. Eu não posso ministrar outra coisa. Eu não posso ministrar aquilo que vem de mim. A teologia. Falar muito da escatologia. Amém, amados? Eu tenho que falar daquilo que é verdade, daquilo que é princípio, meio e fim. Amém? Então a voz do Espírito Santo que nos fala, amado, ela fala de dentro para fora. Esta voz é firme. Ela tem autoridade. Quando você ouvir na oração os seus pensamentos com autoridade sobre a sua vida, como se uma pessoa estivesse dentro de você falando com você, ei, você começou a ter comunhão com o Espírito Santo, porque ele habita em vós. Então, quando a voz de Deus, amado, se faz presente em nossas vidas, quando nós começamos a ouvir a palavra do Senhor através do Espírito Santo, ela se torna mais real do que a sua própria consciência, mais altiva do que seus próprios pensamentos. Isso é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em vós. Eis que enviarei o Consolador, o Ajudador, o Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. O Senhor Jesus nos garantiu a vinda do seu Espírito. E o meu Espírito será derramado sobre toda a carne. Mas é toda a carne, amado, que busca. É toda a carne que louva.
é toda carne que adora, é toda carne que obedece. As pessoas que não obedecem a um chamado, a um princípio, Deus vai deixando ela de lado. Todo mundo pensa que Deus é Deus bonzinho. Não, amado. O Espírito Santo fala assim, muitos são chamados, poucos os escolhidos. A gente chama. Chega um momento que a gente não chama mais. Porque ali Deus fala, ei, esse aí já não é mais meu escolhido, não. Esquece ele. Esquece ela. Esquece essa situação aí. Eu não escolho mais. Eu já chamei. Não me deu ouvido, então vou deixando para trás. Então, embora a voz esteja dentro de nós, amado, houve ocasiões que uma pessoa pode ouvir a voz do próprio Satanás. Uma pessoa que não ora, você acha que ela vai ouvir a voz de quem? O próprio Satanás pode se encarnar numa pessoa. Não ele, o próprio demônio, mas os enviados dele, uma potestade, um principado, uma hostes do mal. Porque Satanás ainda não incorporou no ser humano. Ele vai incorporar e ele vai ser o anticristo sobre a terra. Satanás ele vai incorporar em alguém a qualquer momento. E o anticristo vai instituir 100% a sua apostasia sobre a terra. O que está acontecendo na terra é o início das dores. É a apostasia no seu início. Mas ainda não é o fim. Porque o fim vai ser quando o anticristo criar um governo único. Onde ele conduzir as nações, a persuadir as nações a começar a instituir um governo só sobre a terra. Então, amado, você tem que entender mistérios, entender de que forma o Espírito de Deus fala com você. Esteja preparado para ouvir essa voz, mas você só vai ouvir ela de forma absoluta e audível quando você pregar o teu joelho no chão. As pessoas, amado, elas sempre têm a dúvida, não sabem qual é a voz do Espírito Santo. Ora, como é que você vai conhecer a primeira voz da Santa Trindade, que é o Espírito de Deus, se não for por oração? Como é que você vai ter uma visita daquele que vive e reina, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, se você não tem comunhão com o Espírito? E como é que você vai chamar a presença de Deus no ambiente se você não anda segundo o Espírito e já enxergou a Jesus Cristo de Nazaré? Amado, é tudo um sequencial, é um crescimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, creia no que eu estou te falando. Ou você ora, ou você louva, ou você adora, ou você toma posição de vaso, ou então você está fora. Quais são os 4 princípios para um filho de Deus ser chamado de bem-aventurado, bem-sucedido em tudo aquilo que faz? Quais são os 4 princípios? Você sabe? Se você não sabe, eu vou te falar agora. O primeiro princípio é ir à casa do Senhor, porque o fogo arde no altar e no altar para a igreja. É na casa do Senhor, bom é que os irmãos vivam em comunhão. É na casa do Senhor que você ouve a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé não vem pela internet, porque Deus ele honra o altar. A Bíblia fala assim, ó, o fogo vem pelo ouvir, a palavra de Deus vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se você tem esses princípios de ir à casa do Senhor a cada 7 dias, porque se você passa de 7 dias sem ir à casa do Senhor, você fica vulnerável a este mundo. Você fica vulnerável a Satanás, a principados e a potestades. Você não pode passar mais do que 7 dias sem ir à casa do Senhor. Quando eu ia de férias, ali por 15 dias, 20 dias, viajava ali com os meus filhos, o que eu fazia? Mesmo de férias, eu procurava uma casa, não para me submeter àquele pastoreado, mas na casa do Senhor, aonde eu ia, eu ouvia uma pregação, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, o primeiro princípio, ir à casa do Senhor, congregar. O primeiro princípio é ser pastoreado, porque a ovelha ela ouve a voz do bom pastor. Amém? Glória a Deus. Resolvida essa situação, segundo princípio é a leitura da palavra junto com a oração. Ou seja, você lê a palavra e vai orar, fazer os seus propósitos pela madrugada, de preferência pela madrugada. Eu amo aos que me amam e aos que de madrugada me buscarão. Clama-me e responder-te-eis. Coisas grandes e profundas.
Terceiro princípio é se afastar da roda do escarnecedor. Eu não estou te privando e nem te falando para você não ir no churrasco, para você não ir numa confraternização, para você não andar na casa dos seus parentes. Não é isso. Escarnecedor é todo aquele que bebe demais, é ébrio, aquele que fala, que arrota, que fofoca de você e você ainda está junto. Que você está te levando para a noitada e para a bebedeira e para as drogas. Esse é o escarnecedor. Esse escarnecedor, aqueles que vão contrário, na contramão da fé e na contramão daquilo que Deus fala, aí você está seguindo ele, você está sendo também um escarnecedor do evangelho, porque você colocou o pé no arado e não está seguindo do jeito certo. E quando você faz isso, quando você segue o escarnecedor, você falta o discernimento, falta o entendimento, falta a sabedoria, falta o conhecimento. Então, você quebrou um princípio, você começa a cair por terra tudo aquilo que você está levantando em oração. Então, você tem que ter cuidado com a roda dos escarnecedores. Olha o que diz a palavra. Quando você clama a Deus em espírito e em verdade, bem-aventurado é o homem, quando fala de homem, fala de humanidade, porque Deus não faz acepção entre homem e mulher. Bem-aventurado é aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores, mas medita na lei do Senhor de dia e de noite. Salmos número 1. Serão como árvore plantada à beira de ribeiros, e tudo que fizer vai dar certo. Então a palavra do Senhor é muito clara. Quando eu chego no ambiente que eu percebo que tem alguém escarnecendo o evangelho, o Espírito Santo me testifica e fala: filho, tira teu pé daí, porque eu não quero que vocês vá. E o quarto princípio, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, isso para quem quer prosperar, para quem quer ser grande, para quem quer ser cabeça, quem quer ser cabeça e não quer ser cauda, é honrar a casa de Deus. Olha o que Jesus falou. Eu não vim abrogar a lei. Abrogar é anular. Eu não vim anular o Velho Testamento, mas eu vim fazer cumprir. Então, quando ele fala isso lá em Mateus 5, no verso ali de número 17 em diante, ele está simplesmente falando: ei, eu sou a confirmação daquilo que foi falado lá atrás. Aí a gente volta lá no livro de Malaquias, que é o livro todinho de prosperidade. É o único livro totalmente voltado à prosperidade do povo. Aí quando ele fala lá, ó, trazei o dízimo. Dízimo é a 10ª parte, é do Senhor. Porque tem que manter a obra da casa de Deus. A pregação do evangelho. Trazei o dízimo, a casa do tesouro. Trazei dízimos e oferta. Então, o dízimo é aquilo que é separado ao Senhor por reverência, por fé. Você não está obrigado. Mas se você ouve a palavra de Deus e entende o que eu falo e começa a obedecer, bom é obedecer do que sacrificar. Esse é do Senhor. E aí a pessoa quer prosperar, então ela pega o dízimo e coloca junto como uma oferta. A oferta vai te retornar às tuas mãos, a 30, a 60 e a 100 por 1. Creia no que eu estou falando. A oferta ela retorna para o dizimista. Quem é dizimista fiel, essa oferta ela vai se transformar a 30, a 60 e a 100 por 1. Pastor, e quem não faz isso? Quem não faz isso entra nos empréstimos, quem não faz isso adoece, quem não faz isso dá brecha para o migrador, o cortador e o destruidor. Então, quem não é dizimista, pode ver que é uma pessoa derrotada. Ela pode ganhar 10 mil, 14 mil de salário, 20 mil, 30 mil de salário, mas ela vive em dívida. É uma pessoa endividada nos bancos. É uma pessoa endividada em empréstimo. É uma pessoa que fica numa bola de neve. Creia no que eu estou falando. Então, amado, ou você entra de cabeça no evangelho, porque se você quebra um desses 4 princípios, você quebrou ali a base do evangelho na tua vida. E aí, amado, você não vai ter de Deus o seu direito. Isso eu falo para o membro. Agora, quem é o oficial da casa do Senhor? É esses 4 princípios, mais o princípio do fazer a obra, que está lá em Mateus 20, que fala que o Senhor da vinha assalaria os seus trabalhadores. E aí, quando você está fazendo a obra, aí você já está duplicando tudo aquilo que você conseguiu nesses 4 princípios. Então, Deus, amado, Ele vai ser com você.
Mas você tem que ser obediente. Melhor obedecer do que sacrificar. Quem não obedece, amado, fica numa vida de sacrifício. Aí fica pensando assim, cadê Deus? Cadê o Deus que eu sirvo? Aí Deus fala assim, ei, toma posição de vaso. Te põe de pé. Amado, eu tenho 1000 erros. Eu ainda acho erros em mim. Mas eu procuro não errar. Eu procuro estar na presença do Senhor. Eu procuro louvar. Eu procuro glorificar. Eu me esforço para estar na casa do Senhor. Às vezes dá vontade até de jogar tudo para o alto. Mas eu sei o Deus que eu sirvo. E se eu jogar para o alto é pior. Mas o pensamento vem. A seta do maligno ainda tenta atingir o pastor. Se ela tenta atingir o pastor, ela não vai atingir você, amado? Ela não vai vir contra você? Então dê ouvido à voz do Espírito Santo. Samuel, lá no livro de 1 Samuel, uma criança muito nova, ela ouviu pela primeira voz do Senhor. Samuel, Samuel. Aí ele acorda com aquela voz ali dentro daquele ambiente. E aí, falando com ele. E aí, ele fala. Aí ele ficou ali, não sabia. Daqui a pouco ele volta a dormir, pensando que era ali um sonho, alguma coisa. E aquela voz fala novamente, Samuel, Samuel. E ele fica ali, tal. Aí ele vai lá em Eli, que era o sacerdote da casa do Senhor, e o sacerdote está na terra para te orientar. Ele vai lá em Eli e fala assim, Senhor, eu ouvi uma voz falando, Samuel, Samuel. Aí Eli, que era mais experiente, falou assim, fala. Quando ele falar Samuel, Samuel, você fala, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí Samuel voltou, e aí o Senhor voltou a falar, Samuel, Samuel, e ele falou, fala, Senhor, que o teu servo hoje ouve. E aí Deus mandou um recado para a casa de Eli, para a casa do sacerdote que não estava na posição. E aí o profeta Eli morreu os seus filhos, e Samuel tomou a posição de sacerdote. Porque ele quis? Não. Porque Samuel já era ali desde o ventre oferecido a Deus pela sua mãe Ana. Então, amado, Deus nos conhece antes do ventre da nossa mãe. Nós somos a geração do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. Então, a nossa geração tem que bradar mais do que a geração passada. Tem que bradar mais do que Elias, do que Moisés, do que Abraão. Amém? Do que Davi, do que Salomão. A nossa geração tem que ser uma geração diferenciada pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A nossa geração tem que ser uma geração diferente. Então, essa maneira usual de Deus dirigir-se ao povo de Deus, amado, ela é descoberta pelo joelho. Ela é descoberta pela súplica, pela petição. Clama a mim e responder-te-ei. Elevei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. O seu socorro não vem de político, o seu socorro não vem de dono de empresa, o teu socorro não vem da tua família, o teu socorro vem do joelho. Quando você é uma mulher e um homem de oração, e que cumpre esses 4 princípios, bom é que os irmãos estejam em união, congregando na casa do Senhor, ouvindo a palavra. Bom é que você se afaste da roda dos escarnecedores. Bom é que você ore de dia e de noite. E bom é que você seja dizimista e ofertante da casa do Senhor. Se você cumpre esses 4 princípios, se você não começar a prosperar, eu deixo de ser pastor. Porque eu conheço, amado. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Não de ouvir falar, mas eu conheço a voz do Espírito Santo. Eu conheço Jesus Cristo. Amém? Creia você ou não, ele é ressurreto e ele pode sim, num grau de comunhão e de oração, se manifestar a você. E eu conheço o poder de Deus. Porque Deus, amado, é fogo consumidor. Cuidado! Não brinque com o teu pai. Tem muita gente que pensa que a vida está atrasada por causa de demônio, principado e potestade. E eu quero te dar uma revelação. A tua vida está em atraso em nome do Senhor Jesus, porque você é desobediente em uma dessas áreas. Se você é desobediente em uma dessas áreas, eu sinto muito, mas o migrador está entrando na tua vida, o cortador está entrando na tua vida, o destruidor está entrando na tua vida, e aí você está dando brecha para esses demônios trabalhar na sua área de potestades, principados, ossos do mal e demônios desse mundo tenebroso, consegue ainda tocar em alguma área da sua vida.
Ou você crer no que eu estou falando, ou então você vai ser chamado aí de um derrotado. Os filhos de Deus, amado, nasceu para ser cabeça, eles não nasceram para ser cauda. Os filhos de Deus nasceu para andar na frente, não nasceu para andar atrás. Os filhos de Deus nasceu para andar por cima e não por baixo. Mas os filhos de Deus nasceu em primeiro lugar para obediência, obedecer. Eu não estou falando para você virar religioso, não é religião. Porque fé, amado, é uma certeza de algo que se espera e a convicção de um fato que não se vê. Então você vai caminhando, vai orando e vai ouvindo. O Espírito Santo quer falar com você. Aleluia! A graça e a paz, meus amados. Graça e paz em nome de Jesus. Compartilhe. Dê o seu like. Inscreva-se no canal. Ative as notificações para você receber as próximas pregações. Porque eu falo à nação. Eu falo a um povo. E esse povo tem que tomar posição. Aleluia! Para ser chamado de bem-aventurado, você tem que entender mistérios. Mistérios em cima de mistérios. E não há nada em oculto que não possa ser revelado. Assim que o Senhor falar comigo, eu falarei novamente com você. Graça e paz, meus amados. Graça e a paz.